Feliz Páscoa significa dizer ao outro: vá em frente, coragem, o Senhor ressuscitou. É uma saudação de incentivo, de motivação à nossa fé. No período de Quaresma que passamos, foi um tempo de reflexão muito oportuno para darmos um passo atrás, refletirmos e pensarmos na nossa vida, em nossas atitudes, em nossos comportamentos, em nossa religiosidade, em nossa família, no trabalho. E hoje, depois de darmos esse passo na fé, hoje, celebrando a vida nova, a ressurreição de Jesus, esse presente que Ele nos agracia, porque fizemos essa experiência de reflexão interior, e hoje damos um passo à frente. Um passo à frente ao amor, à misericórdia, ao perdão, ao pedido de desculpas, à renovação da nossa fé, onde nós trilhamos o nosso caminho cotidiano, principalmente no seio da nossa família. Celebrar a Páscoa é a renovação de uma das experiências mais belas que podemos construir nessa terra. Renovar a nossa vida familiar, a nossa vida em nossa comunidade eclesial, em nossa igreja. Lembro que a nossa fé, ela tem como base, porque nós não vimos, nós acreditamos no testemunho dos discípulos, dos apóstolos, dos seguidores de Jesus. Nós só acreditamos por causa do testemunho que nos foi passado. E porque acolhemos, abrimos o nosso coração para que a fé pudesse entrar dessa forma. E o cenário que nos é apresentado hoje no Evangelho fala também do testemunho. Mas antes inicio falando da saudade. Porque depois de ter colocado Jesus no túmulo e fechado com a pedra, os discípulos, sua mãe, as amigas de Jesus, os seus amigos, a multidão que clamava a sua morte, mas que estava totalmente já iniciando uma experiência de tristeza, de dor e de arrependimento e de confusão, de perturbação em suas cabeças, bem como em seus corações, eles voltaram para casa entristecidos, como todos aqueles que já perderam um ente querido, que depois de ter sepultado, volta para casa acabado, sem rumo, sem vida. O que fazer agora? Como recomeçar sem essa pessoa? Obrigado. Que fez parte da nossa vida. Bate um sentimento de saudade. E eu gosto sempre de dizer, e talvez alguns já ouviram, e porque tenho a convicção de que isso é tão importante, mais uma vez reitero que a saudade é um lugar que só chega quem já amou. Quem nunca amou não vai fazer essa experiência que é de Deus, de sentir a saudade desta forma. E os discípulos e Maria Madalena, como é uma personagem central no Evangelho de hoje, volta para casa desta forma. E de madrugada vai até o túmulo de Jesus e o encontra vazio. E depois, pelo seu testemunho, ela vai ao encontro dos discípulos de Jesus. De dois que viveram intimamente
uma paixão e um amor grandioso, a ponto de trair, mas a ponto de mais ainda ser perdoado pelo Cristo antes mesmo da sua morte de cruz. E os discípulos saem correndo. Pedro e o discípulo que Jesus amava, João, saem desesperados. E é interessante estudar a personalidade dos discípulos de Jesus. Pedro, ele era hiperativo, impulsivo e super ansioso. Às vezes nós somos assim. Eu tenho um pouco disso. E Pedro agiu dessa forma. Vamos embora. João, 2 traços de sua personalidade. Ele era afetuoso, carinhoso, bondoso, mas tinha um espírito de vingança. Era vingativo. Mas eram os discípulos que Jesus tinha escolhido. Assim somos todos nós, discípulos de Jesus. Carregamos tantas coisas boas, mas temos tantas coisas ainda que precisamos trabalhar para poder fazer essa experiência de dar realmente com clareza o testemunho de que Ele vive, de que Ele reina, de que Ele está no nosso meio. Deve sobressair em nós aquilo que mais temos de grandiosidade, e não a nossa pequenez. Deus trabalha, Deus capacita, quando nós queremos dar na fé esse passo à frente. E esses 2 discípulos correm, como que crianças, desesperados. E chegando, são capazes de parar, ver o túmulo, não enxergam o corpo, veem os lençóis no chão. Um é capaz de pensar, o outro já entra e realmente reconhece que o Senhor não está ali. Mas ainda há uma sombra de dúvida, porque tudo é muito precoce, é muito cedo, falta mais experiências. E nós que vamos acompanhar nesse tempo pascal o Evangelho, vamos entender, realmente faltava mais maturação da fé para poder entender mais ainda o que tinha acontecido na vida de Jesus, do Mestre e em suas vidas. Mas eles voltam dizendo: Jesus não está mais no túmulo. Um acredita que Jesus ressuscitou dos mortos. E esse acreditar, biblicamente falando, teologicamente entendido, significa clarividência do amor. Nós não precisamos ver, mas o nosso amor faz-nos entender que de fato as coisas na nossa vida acontecem dessa forma, como aconteceram também na vida dos discípulos de Jesus. Não vamos deixar de passar despercebido neste cenário do Evangelho, nessa corrida eufórica, no desejo de encontrar uma resposta àquilo que a palavra realmente diz que é essencial para a nossa vida: clarividência do amor. E nós precisamos entender o quanto Deus nos ama, o quanto Jesus nos carrega em seu colo, o quanto Jesus deseja celebrar a sua Páscoa conosco todos os dias. Quer mais clareza de sentir, de experimentar, de vivenciar o amor de Jesus desta forma que nós acabamos de encontrar no cenário do Evangelho, e dessa forma que nós vivemos em assembleia reunida, com os mesmos pecados, as mesmas dificuldades, as mesmas limitações, tristezas, desilusões, mas com fé, porque você não chegou aqui sozinho, você recebeu um convite, você disse sim, titubeou, tá bom, eu vou.
chegou, não veio sozinho. Deus te trouxe aqui. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus, trouxe você para fazer essa experiência da ressurreição dos mortos. Acreditemos, gente, não vamos desanimar. Vamos tentar colher os frutos da Páscoa, os frutos da ressurreição. E o primeiro dele é aquilo que nos deixa em pé. É o dom da alegria. É o fruto da ressurreição maior. Na vida passamos por momentos difíceis, tristes, mas a gente precisa clamar ao Senhor. É preciso chorar, é preciso sentir a dor, o abandono, mas depois, porque você depositou toda a confiança no seu Senhor, no Deus da tua vida, você começa a sentir na experiência pascal o perfume do bálsamo que foi colocado no corpo de Jesus. E o perfume nos alegra, é o bom odor, é o dom da vida. A alegria é o que nós precisamos sentir, viver e dar testemunho dela. Sou cristão, sou católico e vivo essa alegria, mesmo nos momentos mais difíceis e na adversidade da nossa vida. Um outro fruto, um outro dom, é o da justiça, porque a justiça nos liberta de tantos pecados. Vivamos sem ter medo de viver a justiça, de proclamar a justiça, porque o reino dos céus é um reino de justiça, e o céu é o lugar dos justos. Busquemos agora, com intensidade, a vivência, a prática da justiça. E um outro dom, muito especial, que vem do Senhor, do Cristo ressuscitado, que é o fruto da paz. Se vivemos a alegria, se somos capazes de colocar em prática a justiça, a paz faz com que a gente consiga viver serenamente e dormir melhor, repousar o sono dos justos. E como é difícil perder a noite. Quantas vezes, traiçoeiramente, veio as trevas, literalmente, a escuridão e o não conseguir dormir. É triste, é pesado, porque você pensa que no dia seguinte você precisa produzir e não vem o sono. Mas essa paz que nós só encontramos no Senhor, nos liberta e a gente consegue viver esses frutos que Jesus hoje nos presenteia. Não nos esquecemos que isso significa clarividência do amor, quando a gente percebe a ação de Deus, os seus sinais, os seus milagres em nossas vidas. Quando você percebe, quando o seu coração é meramente humano e sensível, você tem a intuição de que alguma coisa não vai bem dentro da sua própria fé, em seu coração, conhecendo a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, a sua família, como dizia no início da celebração. Quando nós sentimos que alguma coisa não vai tão bem, isso significa a clarividência do amor, que é preciso dar um passo à frente para poder ter a iniciativa de resolver as coisas no Senhor e clamar o Espírito Santo de Deus, porque Ele é capaz de fazer tudo em nós, em todos os momentos da sua vida. Tenha essa certeza. Deus nos ama como somos, nos acolhe como ninguém. E para Deus, e para o Cristo, que hoje ressuscitou por amor a todos nós, o que importa é aquilo que você tem de melhor. E isso é preciso ser dito, incentivado e motivado, porque eu dizia aqui, Feliz Páscoa significa incentivar o outro. E a gente precisa dar esse passo também na fé, de dizer que você é importante, que eu confio em você,
de dizer que vai dar certo, que as coisas melhorarão, que preciso ter sim esperança, paciência, que as coisas serão construídas no tempo de Deus e não no tempo que nós, meramente humanos, queremos. Assim a gente vai viver a Páscoa, assim a gente vai viver melhor, assim a gente vai continuar a caminhar dentro da nossa igreja cristã, com a fé que temos, com o batismo que recebemos, agraciados pelos dons que Deus nos dá, nos oferece e nos capacita. Nós temos muita coisa boa dentro de nós, e a gente precisa se valorizar, e eu preciso valorizar o outro, não desmotivá-lo, não desanimar, jamais. E isso acontece muitas vezes no seio da família. Não vai dar certo, você não é capaz. Quantos pais humilham seus filhos? Quantos esposos, maridos, é triste dizer, humilham suas esposas, entristecem seus corações. Quantas esposas desprezam os seus maridos? E isso não pode acontecer. Isso não é de Deus. Você precisa viver agora esse amor, para que o futuro seja grandioso, generoso, e eu preciso começar agora. E concluo essa homilia com uma mensagem que eu recebi do Papa Francisco. Confesso para vocês que eu não tenho Facebook nem Instagram, porque não gosto. É uma exposição muito grande, né? E estudando, eu percebi que uma das causas maiores da depressão nos dias de hoje, ela vem do Facebook. Porque no Facebook você só tem coisas bonitas, né? Viagens, passeios, né? Fotos com famosos, né? Restaurantes, fotografia de pratos, né? Amigos, praias, né? E isso vem causando uma inveja tremenda nas pessoas curiosas que procuram ver como foi o dia do outro e não quer ver o seu dia. Isso é muito triste. Meus irmãos, meus amigos, eles falam: padre, faz um Facebook para você, né? Eu acho interessante para a gente poder se conectar, mas eu acho muito pobre as pessoas que se expõem dessa forma. Você tira uma foto hoje com o padre, a foto já chegou, entendeu, em 500 endereços. Ah, aquele lá é amigo do padre. Ah, ele foi na casa não sei de quem, o padre estava lá. Falou de mim, mas pensa em vocês. Como a exposição, ela não é um valor que a gente deve carregar. Não. Por isso que eu não tenho Facebook, sabe? Eu acho que se eu tenho interesse em buscar algumas coisas, eu vou direto a algumas fontes que são mais reais e mais concretas. Esse é o meu pensamento. Não sou contra aqueles que têm, né? Mas façam um bom uso, porque a gente sabe que esse universo universal, universal, olha que redundância, mas esse universo digital, ele traz tantas coisas importantes e significativas para a gente, então eu uso como meio de trabalho. Então eu recebi no WhatsApp uma mensagem de um amigo meu, que me desejou uma feliz Páscoa, e como a gente estava falando de testemunho, quem é o nosso maior testemunho hoje para a gente viver a nossa fé católica? Vivo. Quem é? É o Papa Francisco. É o maior testemunho. Talvez alguém já chegou a ler, mas eu vou concluir, gente.
e a gente vai voltar para casa logo, logo. Ele diz assim: viva a vida agora. Esta vida vai passar rápido. Não brigue com as pessoas, não critique tanto o seu corpo. Não reclame tanto. Não perca o sono pelas contas. Não deixe de beijar seus amores. Olha que coisa linda. Não se preocupe tanto em deixar a casa impecável. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um. Não se dedique a acumular herança, a ganância. Deixe os cachorros mais por perto. Eu não gosto tanto, quero distância deles. Não fique, podemos usar isso para outros cachorros também, não é? Aí sim. Não fique guardando as taças. Use os talheres novos. Isso é bonito demais, né? Tem tanta casa forrada de tantos talheres, de tantas taças, está lá, na cristaleira. Vai morrer e não vai usar. Não é? É um pecado. Comece hoje, gente, a beber água na taça que você tem na cristaleira. Não fique guardando essas taças que você conquistou como um sonho. Distribua com os outros. Não economize seu perfume predileto. Use-o para passear com você mesmo. Gaste seu tênis predileto. Repita suas roupas prediletas. E daí, se não é errado, por que não ser agora? Por que não dar uma fugida? Por que não orar agora, em vez de esperar para orar antes de dormir? Por que não ligar agora? Por que não perdoar agora? Espera-se muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano, quando tiver dinheiro, quando o amor chegar, quando a Páscoa aparecer e ressurgir, quando tudo for perfeito. Olha, não existe o tudo perfeito. O ser humano não consegue atingir isso, porque simplesmente não foi feito para se completar aqui. Aqui é uma oportunidade de aprendizado. Então, aproveite este ensaio da vida e faça-o agora. Ame mais, perdoe mais, abrace mais, viva mais intensamente e deixe o resto nas mãos de Deus. Por isso agora eu convido a todos a ficarem de pé. Como o abraço, ele tem uma importância tão grande, e a gente necessita desse abraço. Então, se tem pai, filho, esposa, conhecidos, paroquianos, amigos ou desconhecidos, aqueles que vieram pela primeira vez, a gente vai fazer essa experiência agora. Não vai dar para abraçar todo mundo, né? Mas desse abraço mais demorado. Quanto mais o abraço for demorado, mais amor será recebido. Vamos nos abraçar.